mim foi conferida a missão de falar sobre grupos controles, né? Então, qual é o grupo controle ideal? Para isso eu vou fazer um apanhado geral e no final vou tentar responder essa pergunta. Ok, eu devo, claro, não tem nenhum conflito de interesse no que eu vou falar. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender algumas definições. O que é um grupo controle? Isso é fundamental, né? Então seria um grupo de comparação entre o grupo de intervenção, seja a intervenção um tratamento, uma exposição ou um desfecho, com características basais idênticas ao grupo intervenção. Então eles são iguaizinhos, com exceção da intervenção, ok? E para quem que você usa os controles, né? Você pode usar ensaios clínicos, um tratamento, controle, estudos de corte, pacientes não expostos ao fator de risco e tipo caso controle, sem o desfecho de interesse, tá? A primeira vez que os estudos contaram com os grupos controles foi em 1926, com a Janet Clapham, um estudo observacional sobre câncer de mama, tá? Então nós estamos quase um século aí de utilização dos controles em pesquisa. Agora uma preocupação importante, esse último artigo aqui do JAMA, ele frisa bem o seguinte, a preocupação ética de você ter um grupo controle. Então assim, você não pode ter prejuízo ao grupo controle, ok? Tendo em vista aí Código de Nuremberg, Declaração de Helsinki, ok? Seja por ausência de tratamento comprovado, ou seja, você não pode deixar um grupo sem tratamento sabendo que isso vai levar sabidamente a um desfecho negativo, tá? Ou não haver compartilhamento de benefícios comprovados em análise preliminar, ou seja, você está conduzindo um estudo, descobriu que tem alguma coisa importante ou alguma coisa que está prejudicando e você deixa o estudo simplesmente correr até o final, isso não é ético, ok? Muito bom. Bom, e por que controlar os estudos, né? Eu preciso sempre, aquilo ali, excluir a ocorrência de um desfecho devido ao acaso, ou a efeitos confundidores, ou a expectativa de pesquisadores e ou pacientes. Aqui entram várias características, né, como o efeito Hawthorne. O paciente modifica as características baseado na expectativa que ele quer que o médico tenha ou que ele tenha, né? Isso acontece principalmente quando o estudo não é cego. O paciente consegue ter acesso ao tipo de alocação que ele foi colocado. Ou então você escolher alguma coisa que é devido à história natural de um fenômeno, né? Então, por isso, você tem que ter um grupo que não apresenta a intervenção, para você saber se isso iria acontecer de qualquer jeito ou não, ou se a intervenção mudou a história natural desse desfecho. Os controles, os estudos que contam com o grupo controle, eles podem avaliar algumas coisas. Então, podem ser estudos com um desenho de superioridade, de inferioridade, de futilidade ou ainda de risco e segurança de uma intervenção. Ok, os tipos de controle, aqui bastante conceito, hein? Bastante conceito. Então assim, o controle pode ser desde um grupo sem intervenção ou sem o tratamento, considerando o fator ético, como eu disse agora há pouco. Você pode utilizar um grupo placebo, tá? E você pode utilizar ainda em estudos cirúrgicos, isso é bem controverso, né? A utilização de sham surgery. O que é isso? Por exemplo, imagina que você está fazendo um estudo em artroscopia de joelho. Um grupo vai fazer artroscopia, ok, shaver, né, normal, e o outro grupo só faz a incisão, só coloca os portais e os trocáteres, e não faz nenhum tipo de intervenção. Quer dizer, isso é muito controverso porque a comissão de ética, e acho que a maioria das pessoas vão entender o seguinte, quer dizer, então se eu tiver uma infecção por essa invasão da articulação do joelho, tudo bem? É difícil aceitar isso eticamente, ok? Isso é o sham surgery. Ou o sham pode ser qualquer tipo de procedimento falso, entre aspas, né? Você pode fazer uma comparação com o tratamento padrão corrente, ou seja, antibióticos, né? O antibiótico padrão conhecido até o momento é o tipo A, e o que você vai testar é o tipo B. Você pode fazer um desenho fatorial, ou seja, braço A o antibiótico A, o braço B o antibiótico B e o braço C o A mais B, tá? Por exemplo, você pode utilizar controles dose-resposta, ou seja, o controle é uma dose fixa de medicação, e os outros grupos são doses crescentes ou decrescentes, por exemplo, da mesma medicação, tá? Pode ser um controle do tipo baseline, ou seja, o próprio indivíduo é o seu controle. Isso acontece muito em estudos do desenho crossover,
né? Então eu começo tomando aspirina, no meio do estudo eu faço um washout, ou seja, eu paro um tempo com a aspirina, vou para outro grupo do clopidogrel. Tomo o clopidogrel, faço o washout e no final eu vejo o que aconteceu com os dois grupos. Então o próprio indivíduo é seu controle. Procedimentos em órgãos pares, por exemplo, eu lembro que eu fiz desenhei um estudo experimental com porcinos em transplante de pulmão, né? Então a gente ia fazer um transplante de pulmão unilateral e o controle ia ser o pulmão nativo que não foi mexido. Tá? Então, quando você tem órgãos pares, por exemplo, você pode utilizar o próprio indivíduo como seu próprio controle. Tá, ok? A gente estava avaliando isquemia e reperfusão pulmonar. Podem ser ainda controles históricos, existem também por preocupação ética, algum tipo de, por exemplo, a gente no Einstein está conduzindo um trabalho sobre tromboelastometria em transplante hepático. Hoje em dia é prática corrente você fazer a manejo de coagulação com tromboelastometria. Então não é ético você pegar e conduzir uma população aleatoriamente sem o tromboelastograma, né? É difícil uma comissão de ética aprovar isso, né? Porque você tem um benefício aí comprovado na literatura. E aí, para fazer com esse intuito, o que a gente fez? A gente buscou uma corte histórica. Então, a gente pegou uma fase da condução dos transplantes onde não era feito a utilização de tromboelastograma e comparou com a fase atual, ou seja, um estudo before-after. Ok? E normalmente, você pode chegar até uma razão de 1:4. Né? Um caso para 4 controles. Inclusive, quando você estuda, isso aqui é verdade principalmente quando você tem estudo caso-controle. Né? Os estudos acham que você pode chegar a essa razão de 1:4 e você vai otimizando o poder amostral. Ok. Amostragem, você pode obter os controles por alguns métodos. O ideal seria você utilizar uma amostragem probabilística. Né? Isso é muito bom, é a situação melhor dos mundos, só que é difícil de ser obtido, né? Então a maior parte dos estudos acabam fazendo amostragens por conveniência, ou seja, os pacientes vão sendo inseridos na ordem de entrada de atendimento. Pode ser uma amostragem bola de neve, snowball, né? Onde você capta um paciente, acaba através desse paciente encontrando um paciente semelhante a ele e vai incluindo sucessivamente os pacientes no estudo. Tá? Pode ser uma amostragem por clusters, né? Você acaba fazendo uma amostragem por grupos populacionais e não por indivíduos isoladamente, ou uma estratificação, como o Ari já falou alguma coisa aqui antes de mim, você determinar um certo extrato que é importante ser controlado e você fixar isso. Bom, existem dois tipos de controles, os hospitalizados e os não hospitalizados. Então vou começar falando dos não hospitalizados. Algumas coisas muito importantes, mas que podem passar desapercebidas. Né? Os estudos grandes epidemiológicos, os epidemiologistas sabem bem disso. Né? Eu acredito que tenhamos algum tipo de viés por lidar principalmente com o paciente dentro do hospital. Eu achei isso bem interessante. Então, por exemplo, o paciente não hospitalizado, ele pode ter uma motivação variável. Afinal, ele pode não estar doente. Ele fala, pô, para que eu vou fazer isso aqui? Agora, o cara que está dentro do hospital, ele sabe que ele precisa ter algum benefício. O paciente que engaja no estudo, ele acaba tendo esse tipo de sensação. Né? Os pacientes que estão fora do hospital, você tem uma maior dificuldade de controle de informação. Às vezes você não consegue nem falar com o paciente. Muitos estudos acabam fazendo isso via fone ou por e-mail. E a gente sabe como o ser humano é. O cara olha, lê, passa, bota no bolso, aqui acabou, esquece, não vai ver mais nada. Ou pode não ver mais nada. Por outro lado, os pacientes fora do hospital podem ser um extrato mais representativo de população-alvo. Por quê? Porque você não pega só os doentes de fato ou os mais doentes. Você pode pegar inclusive ex-doentes. Né? Então isso aqui acaba aumentando a validade externa do trabalho. Tá? Você tem uma maior variabilidade de acesso a cuidados de saúde, isso aqui poderia ser uma desvantagem, ou seja, você está pegando uma população rural, o paciente tem uma doença, uma insuficiência coronariana, tem algum sintoma? Por exemplo, no Amazonas, a cidade mais próxima é 4 horas de barco. Você consegue comparar esse paciente com um que está num grande centro? Não sei, é difícil acreditar nisso.
O recrutamento mais difícil, você tem uma gama, uma amplitude, uma variabilidade de distância, de fator cultural, enfim, socioeconômico. Pode ser muito complicado você trazer esse paciente até o local da pesquisa. Tá? Extrapolação de resultado é mais fidedigna por aquela característica de você aumentar a validade externa, que eu acabei falando aqui, ou seja, você aproxima mais a população do estudo da população-alvo. Tá? E tem uma outra coisa, quando você fala de não hospitalizados, que é o recall bias. O que é isso? É o viés de reconhecimento, difícil traduzir, mas assim, seria uma mudança de comportamento dos pacientes por experiências prévias que ele teve. Então, por exemplo, o paciente que é tabagista infartou, você coloca ele como controle num estudo. Ele fala, eu não vou fumar mais, infartei. Né? Então ele tem um viés de experiências prévias. Tá? Isso aqui é uma coisa que acontece em pacientes não hospitalizados. E agora, quando a gente vai para os hospitalizados, que talvez seja a maior realidade da maioria das pessoas aqui, o que a gente vê? Os pacientes apresentam uma motivação maior. O paciente está internado, está numa situação fragilizada, ele está querendo achar algum tipo de tratamento. Imagina uma população de mulheres com câncer de mama e ela está, entre aspas, desacreditada pela medicina. Ela vai querer engajar, é a bala de prata que ela tem, né? Maior acesso à assistência médica, o paciente pode ser prontamente atendido. Imagina estudos que fazem uso intensivo de insulina, por exemplo. O paciente que tiver uma hipoglicemia, você pega lá o estudo da doutora Vandenberg, tinha 2 enfermeiras por leito na UTI. É uma situação até supra-real, né? Quem tem 2 enfermeiras por leito? Se não uma, né? Enfim, um extrato de pacientes mais graves, ou seja, isso aqui é um viés de seleção já. O paciente está hospitalizado, supõe-se que ele tem alguma afecção, no mínimo, fora de controle. Você tem uma maior facilidade de acesso e registro de dados, né? Você consegue captar, veja que, por exemplo, hoje no Einstein, você tem um programa de dado que é imputado diariamente até a ficha de anestesia colocada no software. Então é muito mais fácil para mim, que estou fazendo um trabalho, buscar no software os dados. Enfim, agora pega um estudo populacional que o paciente está lá numa comunidade na Ribeirinha, né? Se você não tiver um assistente social que faz um controle muito acirrado, você vai perder dado, vai ter um monte de missing, né? Outra característica é a presença de múltiplas exposições, ou seja, o paciente internado ele pode ter muitas variáveis que estão interferindo além da que você está estudando. Ele pode sofrer um procedimento cirúrgico no meio do caminho, né? Ele pode ter que, por exemplo, tratar uma sepse pulmonar, enfim. Isso pode introduzir viés no estudo. E uma outra interessante, uma característica interessante é o viés de Berkson. O que é isso? É uma exposição ligada ao risco de hospitalização. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma associação entre diabetes e risco de AM. Isso aqui é uma associação verdadeira, mas ela poderia não ser. Por quê? Porque você está pegando os pacientes diabéticos, poderiam ter uma propensão maior de ser hospitalizados. E isso aqui é um viés de amostragem. Né? Você teria que ver um perfil mais diversificado de pacientes para conseguir contornar o viés de Berkson. E o tipo de viés de seleção de controles, né? Existem 4 tipos principais quando a gente fala desse tema. Então, o viés de referenciamento. Tá? O padrão de referência para determinado hospital pode causar super ou subvalorização de resultados. Tá? Então, por exemplo, você tem um centro que é referência de tratamento de câncer estágio avançado. Né? Quem que vai vir para esse hospital? Vai vir o caso menos grave? Não. Vai acabar vindo uma população extremamente com viés implícito. Tá? Qual a solução? Você envolver um pool, ou seja, um conjunto maior de pacientes em caráter multicêntrico. E, preferivelmente, multicêntrico internacional, para que você consiga aumentar ainda mais a validade externa do seu trabalho. Ou seja, eliminar características regionais, culturais, tá? E de vieses de encaminhamento. Por exemplo, o Hospital das Clínicas. Em São Paulo acaba recebendo a maior parte dos traumas. Como é que eu vou comparar os pacientes politraumatizados com ISS super alto, que batem lá, e pegar um PS de periferia que pega motoqueiro ralado? Como é que eu vou fazer essa comparação? Eu tenho um viés de encaminhamento, ok? Viés de detecção, tá? Existem vários tipos de definição para esse tipo de viés, o ascertainment bias, você tem o selection bias, enfim.
mas o viés de detecção acaba sendo caracterizado por problemas na abordagem e diagnóstico do desfecho, ou exposição de interesse, ou seja, imagina um survey, o paciente pergunta, você faz um questionário de qualidade de vida para o paciente, aí ele fala, você teve experiências negativas na UTI? Ele fala, ih rapaz, faz mais de um ano, não lembro. Aí se você pega um paciente que acabou de sair, faz um mês, ele fala, nossa, duas coisas, aspiração de traqueia e punção de radial para colher exame. Isso foi horrível, tive pesadelo, tive estresse pós-traumático, enfim. Então, depende muito como você consegue perceber esse tipo de dado. E aqui o efeito Hawthorne, mais uma vez, entra em cena. Né? O paciente pode mimetizar alguma coisa na esperança de que aquilo seja o que ele está acreditando ou que o médico dele está acreditando. Ele fala, pô, o doutor é gente boa, eu vou querer ajudar ele. Né? E aí, você está com dor? Nossa, 0 de dor. Aí o cara, bom, tô com uma dor aqui que não passa, mas né, vou ajudar o doutor. Enfim. Qual a solução? Você se certificar de que o desfecho e exposição são buscados em igual rigor em casos e controles. Então, isso aqui vai de encontro ao que foi falado aqui. Ou seja, o protocolo de estudo tem que ser muito bem definido e homogeneizado para todos os tipos de pacientes. O viés de Parkinson, ou seja, um viés ligado à probabilidade de exposição, que eu acabei de comentar, e um outro tipo de viés, que é o viés hospital mediado. Ou seja, o que é isso? Casos e controles são internados por doenças diferentes. Vou dar um exemplo agora. E ambos são ligados à exposição de interesse. Isso parece um pouco complexo quando a gente fala, mas o que é, por exemplo? Imagina o seguinte, você tem um grupo de casos, pacientes sofreram um acidente vascular encefálico. E o grupo controle conta com muitos pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio. E a exposição é tabagismo. Né? A exposição, o desfecho que você está tentando comparar é o tabagismo, ou seja, você pode ter vieses diferentes porque os dois grupos têm doenças de base diferentes. E isso é um viés que pode ter sido introduzido pela hospitalização, pelo processo de hospitalização. Ou seja, pode ser alguma coisa randômica, aliás, aleatória ou viciosa que aconteceu no decorrer da internação. Né? Então você vê que são coisas que a gente muitas vezes nem pensa, né? Mas pode estar acontecendo e podem estar diminuindo a validade interna e externa do trabalho. Qual seria a solução para esse viés hospital mediado? A inclusão de um grupo controle bem diversificado. Ok. Acho que esse aqui está praticamente o último slide. Então, assim, a apresentação do Ari vai facilitar muito o que eu tenho para falar aqui, mas, por exemplo, em ensaios clínicos, a randomização, como o Ari falou, a aleatorização, né, que seria o mais correto em português, acaba alinhando com variáveis, e agora atenção, observáveis e não observáveis. O grande mérito, talvez, da randomização seja você conseguir controlar variáveis não observáveis. Por exemplo, você pode não estar controlando em um dos braços pacientes que são etilistas inveterados, e você nem sabe. Só que quando eu randomizo, a probabilidade dos dois grupos ser igual, de etilistas dos dois grupos ser igual, acaba tendendo a ser parecida, parelha. Né? Então eu consigo equilibrar variáveis que eu nem imagino. Tá? Esse é o grande problema. Tá? Nos estudos observacionais, o Propensity Score, o Ari já discorreu muito para vocês, ele acaba fazendo um alinhamento de variáveis observáveis. Tá? Existem ainda dois tipos de análises que você pode fazer para tentar emparelhar variáveis observáveis. Uma seria a análise de variáveis instrumentais. Tá? O que é? Eu fiz aqui um resumo para vocês para tornar um pouco mais palatável. Isso aqui não é um assunto tão simples. Né? Seria um ajuste matemático para possibilitar cancelamento de erro na análise, ou seja, ele utiliza um recurso matemático para tentar cancelar erro. Quando você imagina uma equação e você multiplica os dois lados da equação por algum valor. Tá? Então ele tenta fazer isso para cancelar erro durante a análise de regressão e possibilitar a inferência sobre variáveis não observáveis. Quer dizer, você tenta prever o que você não está conseguindo ver. E um outro método que está crescendo muito, que é um método diagnóstico de modelo, na verdade, é o SEM, que em inglês é Structural Equation Modeling. O que é isso? Um modelo diagnóstico que confirma se você tem sustentação matemática para inferência de variáveis observadas e não observadas. Na literatura são conhecidas também como variáveis latentes. Tá? Existem estatísticos que vivem de fazer diagnóstico de modelo. Ou seja, você contrata um estatístico, por exemplo, ele faz a estatística para o seu trabalho, enfim. Aí o estatístico está inseguro. Aí ele vai,
ele subcontrata um outro estatístico para validar a análise que ele fez, né? Ou chama um segundo colega para fazer esse tipo de análise e conseguir validar o próprio modelo. Quer dizer, a coisa está tomando uma proporção cada vez mais complexa. Então, por fim, quais são as mensagens para levar para casa? Qual seria o melhor grupo controle? Um grupo que tem características semelhantes aos casos, à exceção da intervenção ou do desfecho de interesse, ajuste de vieses no desenho e ou na estatística, tá? Principalmente para estudos observacionais. O tipo de controle pode variar conforme o protocolo de estudo, como a gente colocou aqui. É um item fundamental quando você utiliza a metodologia PICOT, ou seja, problema, intervenção, controle, desfecho e tempo. Tá? É uma das premissas fundamentais das melhores práticas de pesquisa atualmente. E deve ser um controle, isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes para vocês guardarem. Eu não posso fazer qualquer tipo de controle, porque eu tenho preocupações éticas que me impedem de fazer determinado tipo de coisa. Tá bom? Aí vem termo de consentimento informado, comissão de ética, enfim. Muito obrigado pela atenção.